Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebra-se em Roma e em muitos lugares do mundo o Dia de Reis. Ontem à noite as crianças romanas receberam os seus presentes, recordando as prendas que os magos deram ao menino Jesus. Mas este ano acho que foi diferente. Durante a manhã celebrou-se o funeral de um Papa. Despedimos-nos de Bento XVI. Estou a gravar esta meditação com alguns dias de antecipação, por isso não poderei fazer nenhuma referência concreta a esse acontecimento. Pensava, porém, que poderíamos fazer a nossa conversa com Jesus, contigo, Senhor, recordando esse grande, esse querido Papa. Recordo que uma vez, a última vez que fui a Roma, há cerca de 4 anos, subi à cúpula de São Pedro e fui acompanhado de um grupo de universitários. E quando estávamos lá em cima e olhávamos para aquele panorama espetacular, às tantas detivemos o nosso olhar sobre a parte de trás da cúpula, o que está sobre os jardins do Vaticano. E vários daqueles rapazes perguntaram onde é que era o mosteiro Mater Ecclesia. Tentei localizar e, ao recordar as fotografias que tinha visto, e pudemos encontrar o edifício onde vivia Bento XVI. Então é dali que ele sustenta a Igreja com a sua oração, exclamou um deles. E recordo que quiseram agradecer a missão daquele Papa, de rezar por nós, de nos apoiar, com a sua entrega, com o seu silêncio. E ali nos juntámos, à vista daquele edifício, de lá de cima, e rezámos pelo Papa Bento. Bento XVI deixou-nos. Deixou-nos quando nos preparávamos para viver a Jornada Mundial da Juventude no nosso país. E de certeza, tenho certeza que rezava por esse evento. Recordo que ele, como lhe caiu nos braços a Jornada Mundial da Juventude de Colónia. E ele era uma pessoa tímida, uma pessoa reservada, era um intelectual, era uma pessoa muito humilde, muito simples, e teve de abraçar uma coisa para a qual ele não tinha um jeito natural. Mas recordo como isso o marcou profundamente. Durante meses fez referências contínuas nos seus discursos a tudo aquilo que foi vivendo com os jovens naqueles dias. Por isso acho que rezava pelas jornadas e pelo bem que se pode tirar das Jornadas Mundiais da Juventude. O tema daquelas jornadas de Colónia era precisamente o texto dos magos. E por isso fui reler as palavras do Papa nesse evento. Recordei-o a chegar, e além disso na SIC, pelo menos, mostraram, e outras televisões mostraram essa imagem, a imagem do Papa em Colónia a chegar a Colónia num enorme barco sobre o Reno, e as margens repletas de jovens. Eu não pude ir, não estive nessas jornadas, mas preparei vários grupos de jovens daqui, enviei-os e depois acompanhei pela televisão com muito interesse tudo aquilo que nos chegava. E dizia o Papa: estamos aqui em Colónia, peregrinos no seguimento dos magos. No seu Evangelho, Mateus transcreve a pergunta que ardia no coração dos magos: onde está o Rei dos Judeus que acaba de nascer? Procurar Jesus era o motivo pelo qual tinham enfrentado a longa viagem até Jerusalém. E o Papa recordava àqueles jovens as fadigas, as privações que
terão tido de sofrer aqueles personagens, sem desanimar, sem ceder à tentação de voltar para trás. Agora, dizia ele, que estavam próximos da meta, estavam em Jerusalém e a estrela tinha desaparecido, não tinham outra pergunta a fazer a não ser esta: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? E o Papa pensa em todos os jovens e pensa nele próprio, que se puseram a caminho e estavam ali em Colónia a viver aqueles dias tão especiais. Também nós viemos a Colónia porque sentíamos no coração a insistência, mesmo se de outra forma, da mesma pergunta que estimulava os homens do Oriente a pôr-se a caminho. Sim, o Papa percebe que há uma inquietação por detrás da decisão de se pôr a caminho, de ir viver aquelas jornadas. Há algo que puxa por nós. Poderíamos também nós dizer que nestes 10 minutos, contigo, Senhor, que queremos nós, que nos faz, pois, estar aqui, parar tudo para estar contigo. É verdade que nós hoje já não procuramos um rei, continuava o Papa, mas estamos preocupados pela condição do mundo e perguntamos: onde encontro os critérios para a minha vida? Os critérios para colaborar de modo responsável na edificação do presente e do futuro do nosso mundo? Em quem posso confiar? De quem me posso fiar? Onde está aquele que me pode oferecer a resposta satisfatória para as expectativas do coração? E Bento XVI já destas perguntas tirava uma conclusão. Fazer estas perguntas significa, antes de tudo, reconhecer que o caminho não termina enquanto não se encontra aquele que tem o poder de instaurar o reino universal de justiça e de paz, pelo qual os homens aspiram, mas que não sabem construir sozinhos. O Papa pensava nos jovens e vê-os como numa encruzilhada. Têm de escolher, tal como os magos ao verem a estrela. Que caminho empreender? O que é sugerido pelas paixões ou o que é indicado pela estrela que brilha na consciência? E recordava-lhes o que aconteceu com aqueles sábios do Oriente, quando, em Jerusalém, depois de terem deixado de ver a estrela, fazem aquela pergunta: onde está? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Herodes, como sabemos, consultou os sacerdotes, os sábios de Israel, e disse-lhes o que estava nas Escrituras. E o Papa dizia: os magos, ao ouvir a resposta, em Belém da Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta, escolheram prosseguir o caminho e ir até ao fundo, iluminados por esta palavra. De Jerusalém foram a Belém. Foram, nós sabemos. E sabemos que encontraram aquele menino. Fiaram-se da estrela, em primeiro lugar, e depois da Escritura, daquilo que estava anunciado. Vivia-se naquele ano, o ano da Eucaristia. E Bento XVI vê um paralelismo entre aquilo que sucedeu com os magos com aquilo que pode acontecer conosco. A estrela fala-nos no coração. Mas na Eucaristia nós ouvimos a palavra de Deus e ela leva-nos ao altar, se nos fiarmos dela. Por isso, Bento XVI dizia-nos: aquela palavra também nos é dita a nós. Também nós devemos fazer a nossa opção. De facto, em cada missa, o encontro com a palavra de Deus introduz-nos na participação do mistério da cruz e a ressurreição de Cristo. E assim, dizia, introduz-nos na mesa eucarística, na união com Cristo. Ao rezar com isto, lembrei-me de uma entrevista que fizeram da RAI, estava a seguir pela RAI este acontecimento, e um jornalista entrevistava os jovens
e via-os a prepararem-se para passar a noite ali ao relente e previa-se que ia chover e ele parecia estar preocupado. E eles estavam todos alegres e contentes e dispostos a tudo. O Papa tinha sido eleito meses antes, não era João Paulo II, o Papa carismático, e todos os mídia o deitavam um bocadinho abaixo, mas aqueles jovens manifestavam um total apoio e uma alegria enorme por estarem ali com ele. Recordo que perguntaram a uns jovens o que é que diriam ao Papa se pudessem estar frente a frente com ele. E um deles disse, sem hesitar, direi, può contare su di noi. Può contare su di noi. Eu diria, pode contar connosco. Olhamos agora para Maria e para José, que veem os magos a adorarem o menino. E pedimos-lhe ajuda. Pedimos que nos ajudem a seguirmos também nós a estrela que nos fala ao coração. Mas que não fiquemos por aí, que façamos como eles, que tenhamos a coragem de ir até ao fim, que nos aproximemos de Jesus na missa, que o escutemos na palavra, que o adoremos sobre o altar. Assim, estaremos a dizer ao Papa que agora intercede pela Igreja lá do céu. Può contare su di noi. Pode contar connosco também. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.